O sol começava a nascer atrás de enormes pilares de pedra quebrados, lançando sombras longas sobre o chão coberto de ervas daninhas. Verônica agachou-se perto de um artefato antigo, tocando suas superfícies desgastadas pelo tempo. O ar era fresco, com cheiro de terra e história. Ao longe, o canto de pássaros exóticos ecoava, misturando-se ao som suave do vento que balançava as folhas secas. A vastidão das ruínas deixava o lugar silencioso, mas repleto de um mistério que parecia convidar à exploração. Ela notou um padrão de sulcos na pedra, quase imperceptível, que parecia se alinhar com a posição da luz matinal. Enquanto anotava símbolos em seu caderno, um homem de cabelos grisalhos e jaqueta desbotada aproximou-se, carregando equipamentos de medição. Luiz, físico que estudava anomalias ópticas, falou sem erguer os olhos: essas marcas não são naturais. Alguém as fez para guiar algo ou alguém. Verônica assentiu, lembrando-se das lendas locais sobre mensageiros do entardecer. Mais tarde, na Vila Esquecida, os dois compartilharam descobertas com Chloe, artista que mapeava padrões de luz nas paredes da cidade. Ela mostrou esboços de formas geométricas que só apareciam ao pôr do sol, coincidindo com os sulcos do artefato. É como se Sidney fosse uma pintura incompleta, disse ela, traçando linhas no ar. Enquanto discutiam, um grupo de moradores entrou na sala, falando sobre sonhos estranhos que todos estavam tendo: cidades submersas, vozes sem rosto, horizontes que se moviam. Luiz sugeriu que os fenômenos poderiam estar ligados a campos magnéticos desconhecidos, mas Verônica achava que havia algo mais. E se não for apenas física? E se for uma linguagem? Durante uma noite tranquila, uma brisa estranha começou a soprar pela vila. Trazia um perfume doce, mas inquietante, que fazia todos sentirem uma crescente sensação de desconforto. Verônica acordou suada, ouvindo sussurros que vinham de lugar nenhum. Pela janela, viu o horizonte brilhar fracamente, como se respirasse. Na manhã seguinte, os moradores estavam mais calados, evitando contato visual. Chloe percebeu que suas tintas secavam em padrões que formavam mapas, enquanto Luiz detectou flutuações na ionosfera. Naquela tarde, um pescador chegou correndo à praça, contando que viu luzes dançantes sobre o oceano, alinhadas com as ruínas. Elas me mostraram coisas, disse ele, tremendo. Coisas que não deveriam existir. Verônica decidiu voltar às ruínas ao entardecer. Enquanto o sol se punha, os sulcos do artefato brilharam, projetando hologramas de constelações desconhecidas. Luiz ajustou seu espectrômetro, murmurando sobre frequências impossíveis. Chloe, com lágrimas nos olhos, reconheceu os padrões. Eram os mesmos de seus sonhos. De repente, o chão tremeu e uma voz ecoou, não nos ouvidos, mas na mente: vocês não estão prontos. Os três se entreolharam, sabendo que haviam tocado algo muito maior do que imaginavam. Na vila, a brisa parou, deixando um silêncio pesado. Alguns moradores começaram a recolher objetos pessoais, como se estivessem se preparando para uma jornada. Outros queimavam seus pertences, murmurando sobre apagar as marcas. Verônica guardou seu caderno, determinada a decifrar o próximo sinal, mesmo que isso significasse desvendar segredos que a humanidade não estava destinada a conhecer. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e violeta, enquanto Verônica, Luiz e Chloe retornavam às ruínas. O perfume da noite anterior ainda pairava no ar, mais forte agora, como um lembrete persistente. Luiz ajustou os sensores, captando vibrações subterrâneas que seguiam o ritmo das marés. Isso não é natural, ele repetiu, mais para si. Chloe, carregando um caderno de esboços, apontou para uma fissura na parede que antes não existia. Olhem isso, disse, traçando o contorno com o dedo. A fenda emitia um brilho azulado, pulsando em sincronia com os batimentos cardíacos de quem se aproximava. Enquanto Verônica fotografava a abertura, um grupo de moradores surgiu à distância, liderado por uma mulher de olhos vidrados que segurava um punhado de ervas secas. Vocês estão perturbando o sono dos antigos, disse ela, voz trêmula. Eles nos avisaram sobre visitantes curiosos demais. Luiz tentou explicar sobre frequências e fenômenos geológicos, mas a mulher o interrompeu. Não são rochas que falam. São eles. Ela jogou as ervas no chão, formando um círculo queimado que parecia responder ao brilho da fissura. Ao entardecer, os três adentraram a fenda,
guiados por uma luz que só Chloe conseguia ver claramente. O túnel estreito os levou a uma câmara circular, onde paredes cobertas de símbolos se iluminavam conforme a posição da lua. Verônica reconheceu padrões similares aos do artefato da superfície, mas ali estavam completos, contando uma história em espiral. É um mapa, sussurrou Chloe. Mas não deste mundo. Luiz, analisando a composição do ar, detectou traços de um gás inerte capaz de alterar percepções. Não estamos apenas vendo coisas. Estamos sendo mostrados coisas. Na vila, o desassossego transformou-se em divisão. Alguns seguiam a Mulher das Ervas, erguendo barreiras de pedra e símbolos protetores. Outros curiosos começaram a seguir os passos de Verônica e seus companheiros, deixando oferendas nas ruínas. Um menino de cerca de 10 anos, filho de um pescador, aproximou-se de Chloe certa manhã, entregando-lhe uma concha com um padrão idêntico aos hologramas. Meu pai viu isso no fundo do mar, disse antes de correr de volta para casa. Dentro da câmara, os símbolos começaram a se mover, projetando cenas que pareciam memórias coletivas. Uma civilização construindo máquinas para falar com as estrelas, o colapso de uma sociedade que não soube ouvir, o lento apagar de uma história escrita em luz. Verônica sentiu uma pontada no peito, como se o lugar reconhecesse sua presença. Luiz, por um instante, viu seu próprio rosto entre as figuras projetadas, segurando um dispositivo que não existia em seu tempo. Chloe, tocando a parede, percebeu que os padrões respondiam ao toque, alterando-se para revelar novas camadas. Enquanto isso, na superfície, a brisa retornou mais fria e carregada de um zumbido baixo. Os animais silenciaram, e as sombras das ruínas alongaram-se além do natural, como dedos esticados em aviso. Um dos moradores que antes defendia a destruição dos artefatos desapareceu durante a noite. Encontraram-no ao amanhecer, sentado na beira do penhasco, murmurando sobre portas que não deveriam ser abertas. Seus olhos refletiam o mesmo brilho azulado da fissura. Verônica, Luiz e Chloe sabiam que estavam próximos de algo monumental, mas cada resposta gerava dúvidas mais profundas. O que significava não estar pronto? Como a voz disse. Quem eram os antigos que os habitantes temiam? E por que o horizonte parecia se aproximar, como se a própria terra estivesse respirando? Enquanto o terceiro pôr do sol se aproximava, decidiram seguir adiante, mesmo cientes de que alguns mistérios podem não ser feitos para serem resolvidos, mas para serem carregados como um segredo que transforma quem o guarda. A terceira tarde chegou mais rápido do que esperavam. O horizonte, antes uma linha distante, agora parecia próximo o suficiente para tocar. Verônica, Luiz e Chloe estavam no centro da câmara subterrânea, cercados por símbolos que giravam em espiral, projetando sombras que contavam histórias conflitantes. Uma delas mostrava uma civilização erguendo torres para alcançar o céu. Outra, as mesmas torres desmoronando sob um céu vermelho. Luiz ajustou os sensores, notando que a pressão atmosférica mudava conforme as imagens. É como se o tempo aqui não fosse linear, murmurou. Chloe, por outro lado, fixou-se em uma figura recorrente, uma mulher segurando um artefato igual ao que Verônica encontrou na superfície. Ela está tentando nos dizer algo, disse, traçando o contorno do desenho. Enquanto discutiam, um estrondo sacudiu a câmara. A fissura na entrada começou a se expandir, e o brilho azulado intensificou-se, envolvendo-os em uma luz que parecia penetrar suas mentes. Verônica ouviu vozes, não as dos antigos, mas as dos moradores da vila, falando em uníssono: não olhem diretamente. Não confiem no que veem. Luiz, porém, não desviou o olhar. Viu números e equações flutuando, cálculos que desafiavam a física conhecida. Chloe caiu de joelhos, dominada por visões de oceanos secos e florestas de cristal. Na superfície, a vila estava irreconhecível. Os que seguiam a Mulher das Ervas haviam construído barricadas com os artefatos recuperados, enquanto outros se reuniam no litoral, acendendo fogueiras em padrões que imitavam as constelações projetadas nas ruínas. O menino que entregou a concha a Chloe agora liderava um grupo de crianças, todas pintando os mesmos símbolos nas rochas. Eles estão tentando responder, disse um pescador idoso, observando o horizonte. Mas não sabem se é uma pergunta ou uma ameaça. De volta à câmara, Verônica percebeu que os símbolos pararam de se mover. Em seu lugar, uma única imagem surgiu, um horizonte que pulsava como um coração, conectado a fios luminosos que se estendiam para além da terra.
Luiz, com a voz trêmula, concluiu: é uma rede. Todas as civilizações que tentaram decifrar o céu estão ligadas. Chloe, ainda no chão, sussurrou: e nós somos o próximo nó. Foi então que o perfume doce tornou-se insuportável. O ar vibrou, e uma figura materializou-se diante deles, não um ser humano, mas uma forma fluida feita de luz e sombras. Não falou, mas transmitiu uma sensação de urgência e perda. Verônica entendeu de repente que o horizonte era uma porta e que Sidney, com suas ruínas e lendas, era uma chave. Eles não desapareceram, disse, olhando para Luiz e Chloe. Eles atravessaram. A figura dissipou-se, deixando para trás um silêncio pesado. Na vila, as fogueiras apagaram-se ao mesmo tempo, e o mar recuou, revelando uma estrutura metálica semelhante à dos hologramas. Os moradores, divididos entre medo e fascínio, começaram a caminhar em direção à praia. Verônica, Luiz e Chloe emergiram das ruínas no exato momento em que o sol se punha. O horizonte brilhou, não com luz, mas com uma escuridão que parecia viva. Trocaram olhares, sabendo que não havia garantias, apenas escolhas. Chloe segurou o caderno contra o peito. Luiz ajustou os sensores, uma última vez. Verônica deu um passo à frente, em direção ao desconhecido. O que aconteceu depois, ninguém na vila soube descrever. Alguns viram uma luz ofuscante, outros, uma sombra que engoliu o céu. Quando o mar voltou ao normal, as ruínas estavam vazias, e o artefato na superfície desgastara-se ainda mais, como se 1000 anos tivessem passado em minutos. Os moradores retomaram suas vidas, mas os sonhos persistiram, agora com novas imagens. 3 figuras caminhando por uma paisagem alienígena, carregando segredos de um mundo que não era o deles. E o horizonte, como sempre, guardou suas respostas.